Hoje nós vamos quebrar a segunda regra do Clube da Luta, que por acaso é igual à primeira regra. Oi, eu sou Carol Santoyan e nós vamos dissecar aqui no vídeo todo o plot twist de O Clube da Luta para entender como que esse filme assim, nos fez de trouxa e nos enganou o tempo todo. Fight Club é um filme de 1999, inclusive um ano belíssimo para o cinema, e ele é conhecido por ter uma grande reviravolta, um grande plot twist que muda toda a nossa percepção sobre a obra. É por isso que eu escolhi este filme para dar continuidade aos vídeos sobre plot twist. Se você não sabe o que eu tô falando, eu já fiz um vídeo sobre como se faz plot twist com vários artifícios usados. Fiz um vídeo específico dissecando o plot twist em um sexto sentido e agora, óbvio, eu não poderia não falar de O Clube da Luta, porque eu acho que assim, Sexto Sentido e O Clube da Luta são os plot twists mais mind-blowing do cinema. Então, se você também quer ver algum filme seu favorito que tem um mega plot twist, já deixa aqui embaixo como sugestão, porque ele pode fazer parte dessa série de vídeos aqui do canal. Bora analisar o filme e eu não preciso nem falar, gente, que este vídeo terá spoiler, né? Porque se eu vou falar do plot twist, eu tenho que falar do plot twist, então vocês entenderam. O Clube da Luta é um filme de 1999, como eu falei, dirigido pelo belíssimo David Fincher e roteirizado pelo... nunca sei falar. E roteirizado pelo Jim Uls. Eu não sei falar o nome dele, você me desculpa, Jim. Mas é um roteirista incrível, isso eu posso afirmar. E ele é uma adaptação do livro do Chuck Palahniuk, que eu não sei falar o nome muito bem também, lançado em 1996. Então o que eu acho interessante também é que da data de lançamento do livro à adaptação, né, até a adaptação, não são tantos anos aí, né? Então, tanto o diretor quanto o autor, eles estão inseridos ali no mesmo contexto. Inclusive, é um ponto que eu queria deixar aqui em evidência aqui. O filme ele é muito comentado por dois motivos, principalmente. Um, porque ele faz uma crítica à sociedade, mas há divergências ali na crítica que ele tá fazendo, né? Eu tenho meu ponto de vista, tudo bem. Então é um filme que a gente revisita porque acho que cada momento da vida que a gente assiste, a gente interpreta de um jeito. Isso é muito interessante, ele é realmente... Ele traz uma profundidade, uma complexidade ali, mas também, né, é um filme que a gente revisita porque ele tem uma infinidade de coisas ali que você vai percebendo. Ah, então ele deixou isso aqui o tempo todo pra me enganar, pra fazer o plot twist e eu não estava percebendo. Bom, a gente vai se concentrar neste segundo momento, porque o primeiro momento, né, das análises de interpretação, da sociedade e tudo mais, das críticas, são, como eu falei, interpretações. Então, é uma coisa muito vaga, mas eu vou focar aqui em algo mais específico, mais pontual, uma análise que não tem muito a ver com interpretação. A gente vai analisar de fato o que a gente está vendo no filme. Então vamos lá, a história é protagonizada por um homem sem nome, que por acaso no roteiro eles chamam de Jack. Em momento nenhum no filme a gente tem esse narrador com um nome, né? Quer dizer, a gente até tem um momento dele com o nome, mas só no final, que é a revelação do plot twist, que a gente descobre que ele é o Tyler, mas até então ele é um narrador sem nome, que tem os seus 30 anos, e pra mim foi realmente muito diferente assistir, porque eu vou fazer 30 anos em breve. Então ele tem 30 anos, ele trabalha em uma grande empresa, ele tem uma vida estável, ele vive para comprar coisas, a vida dele é vazia e sem perspectiva, isso é bem importante pontuar. E o cara não consegue dormir. Ele tem insônia, esse é o grande problema dele. With insomnia, nothing's real. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy. A gente vai descobrir ao longo da história, tipo, lá pro final, né, que vai ser revelado esse plot twist, de que esse narrador, na verdade, é o Tyler,
E aí a gente fica, peraí, como que isso aí foi construído? Como que o Clube da Luta enganou a gente esse tempo todo? E um bom plot twist, que eu sempre falo, ele precisa garantir, sabe? Você joga, você sustenta. Porque se você me coloca ali essa virada e quando eu assisto novamente eu não consigo identificar que isso estava ali o tempo todo e eu não vi, tipo a Peach, isso vai assim acabar com a percepção do público sobre o filme. No caso do Clube da Luta, ele é excelente porque cada vez que a gente assiste, mais a gente entende as coisas deixadas ali pelo roteirista, pelo diretor também, porque existe uma boa direção, uma boa montagem, óbvio, um bom roteiro, que é isso que a gente vai analisar aqui. Então, nós vamos entender quais foram os artifícios de roteiro para nos enganar e para construir esse Tyler que a gente acha que existe, mas na verdade não existe. Para construir um bom plot twist, como eu falei, a gente precisa lançar mão de um ou mais recursos, geralmente mais, né? Artifícios de roteiro, na verdade, para que a gente possa plantar ali as coisas, para que a gente possa enganar bonito a audiência, mas ao mesmo tempo a gente não pode trapacear. Aí que tá o perigo do negócio. Por quê? A gente tem que mostrar e com o nosso gingado de roteirista conseguir olhar para a cena e compreendê-la e escrever de uma forma que essa cena funcione na revisão, né, com outro ponto de vista. Também, tipo, putz, é verdade, o cara não tava falando com o outro. A gente achava que ele tava, mas não tava. Essa é a mágica de um bom plot twist. E aqui, o principal recurso, o principal artifício utilizado por o Clube da Luta, que faz ele ser muito bem sucedido, é o narrador não confiável. E o que é isto de narrador não confiável, Carol? O narrador não confiável é um termo que vem da literatura. Beijo, Machado de Assis. Todo mundo sabe que ele era o cara do narrador não confiável, o Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Mas aqui este termo ele é importado, né? No cinema ele é importado. Vamos dizer assim. Ele é importado da literatura, mas principalmente para designar um ponto de vista exposto, colocado ali no filme que seja não confiável, que a gente desconfie, né? Não necessariamente você precisa ter um narrador em voice-over. Por exemplo, que é o que acontece no Sexto Sentido. A gente entende que ali a gente está perseguindo a história do ponto de vista de uma pessoa não confiável no final. Por isso que a gente passa a história inteira sem entender que ele está morto, porque a gente, assim como ele, só está vendo um lado da história. Então, o narrador não confiável, ele te possibilita esconder uma informação aqui, ou ele pode contar uma mentira, entendeu? Ele pode confundir você. Enfim, existem N tipos de narradores não confiáveis. Então aqui no caso do Clube da Luta, ele realmente vai usar um narrador em voice-over ali, falando com a gente. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando você analisa o filme, você vai ver que esse narrador estava tanto ao mesmo tempo colocando o Tyler como um personagem. Cara, ele é um personagem, ele existe de fato, ele tá ali, porque ele tem um conflito com o Tyler, em alguns momentos o Tyler é mentor dele, outra hora eles têm conflitos, então, né, ele existe, gente, ele existe. Mas também, ao mesmo tempo, ele nos dá pistas e fala, às vezes ele fala assim, quase literalmente, e a gente não percebe. Por exemplo, quando o filme começa. People are always asking me if I know Tyler Durden. Olha como é, como o negócio ali, ele é bem trabalhado. Olha essa frase. Pessoas sempre me perguntam se eu conheço o Tyler Durden. Ele não só coloca o Tyler Durden como de fato um personagem, mas se as pessoas perguntam sobre o Tyler, sim, de cara, óbvio que a gente não vai pensar, putz, será que ele não existe? Então, como essa é a primeira frase do filme, e sim, em cinema, a primeira impressão é muito importante, aqui nós vamos ter um exemplo de como ele está manipulando a nossa percepção. Quando a gente assiste de novo, a gente entende que ele está ali meio que até sendo irônico, mas não. Quando a gente assiste a primeira vez,
a gente entende que o Tyler Durden é alguém que, enfim, toca o terror ali. E se as pessoas sempre perguntam se ele conhece o Tyler Durden, é porque Tyler Durden, obviamente, existe. E essa apresentação, ela é tão forte que um pouquinho depois, na mesma cena, ele vai falar isso aqui. I know this because Tyler knows this. E assim, ele realmente coloca ali. Quando a gente assiste novamente, a gente escuta ele falando, eu sei disso porque o Tyler sabe disso. Só que na primeira vez a gente não vai interpretar que eles são a mesma pessoa. Não, eles estão ali num plano juntos. E é muito também importante reparar como a nossa atenção é desviada, porque o problema não é o Tyler. E na primeira vez que a gente assiste ao filme, nos é colocado que o problema é a Marla. And suddenly, I realized that all of this, the gun, the bombs, the revolution, has got something to do with a girl named Marla Singer. Isso é dito nesta cena e logo depois, quando ela aparece, ele fica irritadíssimo. Então, o nosso foco, para qual é o problema, né? Qual é o problema na vida desse narrador? É a Marla. Então, meio que a gente desvia desse foco dele para ela também. Uma grande dificuldade do Clube da Luta, e aí tá a maestria do roteiro, é o seguinte: eles tinham um problema, né? Que vira uma solução quando você sabe lidar com ela. Como que eles vão organizar uma cena que dê a impressão de que Tyler e o narrador, sem nome, né, estão ali, que eles estão interagindo com as pessoas, os dois ao mesmo tempo, mas na verdade só um está. Este é um grande problema que foi colocado ali pro roteirista, porque quando a gente pega do livro e coloca isso em imagens, isso fica muito mais difícil. Então tem todo um trabalho, sim, de direção, de montagem, né, de como a cena foi até coreografada mesmo, para que a gente entenda que, na verdade, o Tyler e o narrador, eles só aparecem se comunicando juntos e etc., de fato interagindo sozinhos. E algumas cenas nos dão a impressão de que eles estão juntos com outras pessoas, sendo que quando estão os dois com outras pessoas, geralmente um está mais ativo na cena, por exemplo, cenas de luta. Geralmente é um ou outro que está lutando e o outro está observando. Ou se um fala, você pode ver que geralmente respondem para o outro, olham só para o outro. Enfim, não tem uma comunicação de fato entre os dois, né? Que uma pessoa esteja conversando com os dois e trocando uma ideia ali. É tudo uma impressão. Tem sempre um ativo e um que observa na cena. E isso se torna ainda mais difícil nas cenas com a Marla, ela que vai realmente fazer bugar a nossa cabeça. Mas antes eu queria falar sobre o seguinte, sobre as lutas. Eles nunca vão lutar um contra o outro lá no Clube da Luta quando tá formado. A primeira vez que a gente, né, obviamente tem a cena dos dois, um lutando contra o outro lá no começo, na frente do bar, beleza. E depois nós temos uma cena bem estranha, que são os dois lutando e aí chega uma galera. Se a gente fica pensando, putz, mas então eles existem, porque a galera chegou pra lutar com eles, só que a galera chegou e tem N formas dessa galera ter entendido essa cena. Tipo, o cara tava lutando ali sozinho, olha o doido, sabe? É muito provavelmente a visão de fato que aconteceu, mas a gente não tem essa visão, porque a gente tem esse grupo chegando olhando aquilo e logo depois nós temos esse grupo já brigando. E é muito interessante que tem uma hora que o Tyler fala, mas o pessoal olha mesmo pro narrador. É uma cena ousada, mas no final, quando a gente tem até aquelas cenas, né, dele lutando sozinho, de fato a gente entendendo como que ele luta sozinho, essa cena é o tipo de cena que faz sentido, não fica uma coisa forçada. Mas as cenas mais difíceis mesmo são principalmente com a Marla. Diferente das cenas de luta, que por mais que, beleza, são lutas, no Clube da Luta só tem uma luta ao mesmo tempo. Então, enquanto tá lutando, os outros estão observando. Então não tem muito problema. Beleza. Agora, quando a gente tem a Marla, a gente tem uma personagem que se relaciona intimamente com os dois, né? Intimamente no sentido que ela conhece
muito o narrador e aparentemente tá tendo um caso lá com o Tyler. E aí tem uma coisa muito interessante que acontece, né? Porque na primeira vez que a gente assiste, a gente interpreta que a Marla está com o Tyler, e enquanto isso, o narrador fica cada vez mais isolado. Então a Marla, ela parece até realmente essa mulher, como ele coloca lá desde o começo, ela entra pra estragar as coisas, porque, pô, tava tudo bem ali entre eles e ela sai entrando e tudo mais. A partir dessa interpretação super, né, influenciada por esse narrador, a gente começa a achar realmente que a Marla, ela tem um negócio estranho ali. Mas quando a gente assiste novamente, a gente percebe que, na verdade, coitada da Marla, ela tava tendo que lidar com um cara que era legal uma hora e do nada ele não mandava ele embora da casa dele. Então, realmente é uma coisa complicada. E aí tem cenas, assim, muito bem feitas que mudam, né? Tipo, a câmera mostra e um sai pro outro entrar. E é coisa muito rápida. De fato, a Marla nunca está em cena com os dois. Até por isso a gente sente, né? Putz, ela chegou aqui e agora eu tô aqui isolado na minha. O Tyler tá lá com ela. Que é uma coisa que a gente viu acontecer nos grupos que ele ia lá. Que ela chegava e era como se ela estivesse tirando a onda dele, pegando o espaço dele. Putz, aqui era o meu espaço. E aqui, no caso, você tá pegando meu espaço novamente. Isso é o que ele quer dar a entender, mas não é isso. E como se faz isso? Esse é o X da questão. Então as cenas precisam passar a impressão de que os três estão juntos, mas na verdade, geralmente eles parecem estar juntos ali na casa, mas nunca compartilham do mesmo cômodo e da mesma conversa. Por exemplo, no final do filme a gente tem uma conversa, né, entre eles que vai sofrer a interferência do Tyler, que parece que ele está em cena, parece que ele está participando indiretamente daquela conversa, mas ele não está. I don't know. I don't understand. I mean, why does a weaker person need to latch on to a strong person? What is that? What do you get out of it? No, that's not the same thing at all. I mean, it's totally different with us. We're Us? Uma cena cheia de subtexto e o próprio roteirista comenta sobre ela. In this scene, Marla is talking to Jack. In her mind, it's Tyler she's talking to. In Jack's mind, he's talking to Marla. The conversation had to work truthfully for both of them with those words being said to each other. And then, of course, it ends with, at one point, as he gets close to the basement door, he answers her question and his question no at the same time. Right. And then we hear Tyler tell him the lines to say. This conversation is over. Um outro recurso muito comum não só para construir um bom plot twist, mas um recurso muito comum para construir qualquer boa narrativa, é o foreshadowing. Inclusive, eu tenho um vídeo bem antigo, mas ainda válido, sobre o recurso do foreshadowing e da arma de Chekhov, que são dois recursos que eu gosto muito. Basicamente, o foreshadowing é um presságio. Se a gente vai dar alguma informação depois, se a gente vai mostrar alguma coisa depois, é importante que quando essa informação venha, ela tenha coerência, né? Tipo, não pode vir uma informação do nada, que muitas vezes vai significar até um Deus ex machina, alguma situação ali que surge do nada. Não, ela tem que ser construída, ela tem que ser plantada para ser colhida. No plot twist isso é muito importante porque, como já falamos, a gente vai revisitar a obra e ao revisitar a obra a gente vai ficar assim, obcecado por pegar esses momentos que, como diria Pete novamente, estava ali o tempo todo e ninguém viu. E é interessante notar que o foreshadowing ele nunca é muito óbvio, assim, tipo, o cara não vai te falar assim, sabe, não vai dar informação, olha gente, aqui está uma informação, não. Ele é suave, é uma pistazinha, ele é ali uma coisa que o autor plantou, o roteirista plantou. Então, aqui é até bizarro. Tem vários momentos que o narrador nos indica que ele não tá legal e que o Tyler é ele,
e a gente não percebe. Então, foreshadowing dá coerência à narrativa. If you wake up at a different time, in a different place, could you wake up as a different person? Mas, pra mim, um grande exemplo de foreshadowing, e é um exemplo que eu sempre cito aqui quando eu falo disso, inclusive, e eu acho que até coloco esse exemplo no vídeo de foreshadowing, é a cena que ele briga com ele mesmo na frente do chefe para incriminar o chefe, mas ele vai falar uma coisa muito curiosa. What are you doing? Oh God, no, please, no! For some reason, I thought of my first fight with Tyler. No! Mas assim, existem detalhes também, besteirinhas, que a gente pode pegar depois quando a gente assiste. Tipo aquela mesa em Yang, que na verdade é quase um símbolo, né, pro que é Tyler e o narrador. Mas também quando tem o cartão dele, você vai ver que tem 2 anjinhos iguais. E até mesmo em outras situações, como por exemplo, quando eles se conhecem, eles estão no avião, eles vão puxar a bagagem ali de mão e eles vão perceber, na verdade o narrador vai perceber, que eles têm bolsas, malas iguais. E uma outra estratégia narrativa para que desse muito certo esse roteiro, e eu achei realmente muito bem acertado por parte do roteirista, foi fazer o seguinte malabarismo, que é a construção do Tyler tinha que ser muito bem feita. Geralmente, nós quando vamos apresentar um personagem, fazer uma exposição, a gente tenta fazer essa exposição um tanto quanto menos assim, parei aqui para fazer uma exposição. Vou parar aqui para contar sobre a vida do personagem. Isso a gente evita fazer, né? Porque é uma exposição meio sem fundamento. A gente tenta diluir essas informações nas ações. Mas aqui, isso acontece, em alguma medida está diluído, mas tem momentos específicos que ele vai parar para contar exatamente o que o Tyler fazia, enfim. Ele vai pegar a exposição e vai colocar a exposição como uma coisa muito mais óbvia, muito mais ali na sua cara, tipo, entenda que eu sou um personagem. Então, para construir um personagem que a gente não desconfie que ele não existe, a gente precisa de fato se dedicar à construção, ao desenvolvimento dele. Nome para esse personagem? Check. Profissão? Check. Caracterização, check. Aliás, as roupas que o Tyler usa, assim, a caracterização dele é bem única, né? Personalidade e visão própria de mundo, check. Forma de falar bem específica, que a gente sabe que é o Tyler que tá falando, check. Backstory, ou seja, história pregressa, check. E um ponto muito importante, que é o contraste com os outros personagens. Uma boa composição de personagens se dá quando a gente dá contrastes para os personagens. Então, quando a gente coloca o Tyler como esse cara que é o oposto do Jack, putz, a gente entende, beleza, que ali são forças opostas, que ali existe, né, em algum momento um é mentor do outro, em algum momento existe um conflito ali. A gente não vai achar que é uma projeção do próprio Jack. O Tyler, ele é construído como se fosse realmente o oposto do que a gente vê nesse narrador. De forma alguma, a gente pensa que ele é um produto da mente desse narrador. Enquanto o narrador é passivo, o Tyler, na verdade, é super ativo. É ele que provoca a ação, é ele que vai instigar, que vai mover, que vai tirar o narrador daquele limbo que ele tava, de não fazer nada e tudo mais. Então ele que vai provocar a ação no narrador. E por essa construção do Tyler ser esse cara ativo, esse cara que vai pra briga, né? E na verdade ser uma projeção do que esse personagem gostaria de ser, em alguns momentos que o Tyler ele fala assim, fala isso, a gente não interpreta do tipo, putz, sabe? Esse personagem aí é coisa da loucura do narrador. Não, a gente interpreta como isso está dentro do desenvolvimento do personagem do Tyler. Isso está coerente com a construção do personagem. Ele é esse cara que manda as coisas, que vai lá fazer isso, aquilo. Ele tem essa postura. Então a gente simplesmente não estranha cenas como essa. Sometimes Tyler spoke for me. Fell down some stairs.
fell down some stairs. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei muito, assim, revisitar o Clube da Luta. Pra mim, é um filme muito difícil no sentido de que ele não é tão simples, né, de assistir. Eu peguei várias coisas que, nossa, mesmo vendo tantas vezes, eu ainda não tinha percebido. E é muito legal sempre revisitar os nossos filmes favoritos, principalmente quando a gente sabe que ali teve truquezinho, né? Teve todo um trabalho pra enganar a gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me deixem aqui embaixo o que vocês querem ver dentro desse quadro do Dissecando aí os plot twists. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo. Tchau!